É isso aí que você leu no título. Eu mudei de igreja. A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e hoje eu tô aqui pra contar uma história desse momento que eu tô vivendo na minha vida e não tinha como eu passar por cima dele sem eu vir aqui e contar pra vocês, e que foram, assim, instrumento de Deus pra que eu aprendesse e amadurecesse um pouquinho mais. Então eu acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então já pega a sua pipoca aí, senta num lugar confortável e vamos lá. Quando a gente muda de uma igreja é porque alguma coisa não tava legal, a não ser que seja realmente por questões geográficas. Você muda de bairro, de cidade, de estado, de país, então realmente não tem como. E eu acho que realmente essa é a única forma de você mudar de uma igreja estando tudo bem, essa mudança geográfica. Mas tirando isso, é porque alguma coisa não estava dando certo. Então sim, algo não estava dando certo. E algo não estava dando certo há muito tempo. E eu lembro de lá atrás, num momento assim que eu nem cogitava, que era inconcebível pra mim, assim, fazer uma mudança de igreja, que se um dia eu precisasse mudar de igreja, chegasse o meu tempo, eu queria sair em paz. Eu não queria mudar bravo, eu não queria mudar magoado, eu não queria ir para outra igreja com pendências na outra. E eu lembro que uma das primeiras vezes, as primeiras movimentações que eu fiz em relação a um desconforto que eu tava sentindo foi há quase 10 anos atrás. Eu lembro de sentar com o meu pastor de jovens na época. Estavam acontecendo coisas também lá na faculdade, mas também estavam acontecendo coisas lá na igreja onde eu estava. E ali foi a primeira vez que eu comecei a contar desse desconforto que estava acontecendo. Depois tiveram outras oportunidades. Eu lembro de alguns anos depois, eu e mais outras pessoas que estavam sentindo coisas parecidas, sentarmos novamente com a liderança, explicar o que estava acontecendo. Mas Daniel, o que estava acontecendo? Acontecia que eu estava me sentindo desconectado. Eu me sentia o apêndice que só serve pra inflamar e ser tirado. Porque, vamos lá, se ele servir pra alguma coisa, vocês me contam, porque eu não sou da área, eu estou falando assim, fonte Arial. Mas era como eu tava me sentindo, assim, um componente do corpo que podia ser arrancado e jogado fora de qualquer jeito, porque não tava sendo útil o suficiente. E ser útil era uma coisa que sempre me pegou demais. Então eu tava já sentindo essas coisas, já estava comunicando essas coisas, mas eu meio que achava, não, vai passar. Então daí passaram alguns anos, até chegar em 2018. Deus me deu a oportunidade de fechar tudo que tava em aberto desde o começo da minha vida. Vocês que me acompanham já há algum tempo sabem que eu não sou do crente místico, né? Eu não sou o que, tô sentindo no meu coração, sou até muito racional e muito cético às vezes. Isso às vezes é um problema. Mas mesmo essa pessoa cabeçuda, naquele final de ano, tava falando, eu sinto que um ciclo está acabando. Alguma coisa está se fechando. E eu achei que era porque ia haver uma mudança de liderança no ano seguinte. Tanto que eu também fui eleito líder de jovens pro ano seguinte, 2019. Então eu achei que eram essas mudanças externas. Mas eram mudanças internas que estavam acontecendo. Então tudo que eu já estava sentindo e tudo que eu estava fazendo para não sentir o que eu estava sentindo ia piorar algumas vezes nos próximos 4 anos que se viriam. Como assim, Daniel? O que você fazia para não sentir o que você estava sentindo? Eu me entuchava de trabalho dentro da igreja, permitindo, tolerando muitas coisas. De chegar num ponto assim que quando tinha 3 cultos na igreja, eu tava nos 3 cultos, trabalhando nos 3 cultos. E eu não sabia servir, não. Eu sabia trabalhar. Porque quando a gente serve, a gente faz com uma motivação diferente. A gente serve porque a gente entende que Deus fez algo por nós. Nós queremos responder a esse algo e adorar a Ele, ajudando os nossos irmãos. Essa é a função de quem tá servindo. É um ato de amor a Deus e ao próximo. Mas quando você tá trabalhando, eu não tô lá no meu trabalho porque eu amo meu chefe. Eu tô lá porque todo começo de mês vai cair um dinheiro na minha conta, que é o meu salário. Quando você começa a trabalhar com as coisas de Deus, é porque você tá querendo receber alguma coisa em troca. E quando a gente serve, a gente não recebe necessariamente coisas em troca nessa vida. A gente recebe, obviamente, porque Deus é um pai bom. E no meu caso, eu tava me entuchando de trabalho dentro da igreja porque eu não queria lidar com os meus problemas. Eu não queria aceitar que existia uma desconexão. Eu não queria aceitar que o meu tempo tinha acabado. Porque, querendo ou não, eu ia ter que abrir mão de tudo e conquistar aonde eu estava já tinha sido muito difícil, já tinha tido tantas coisas que também eram parte de toda a situação externa que eu estava vivendo também lá, que eu chamo carinhosamente de minoria barulhenta. Já tinha essa batalha interna, mas também tinha uma batalha externa e eu tava, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas não vamos lidar com isso, Daniel. Vamos fingir que nada está acontecendo, que, né, as coisas vão se arrumar sozinhas. Errado, não vão arrumar sozinhas. E eu tava desesperadamente tentando fazer com que as pessoas gostassem de mim, de mudar o jeito, de mudar o cabelo. Sim, meu cabelo foi por causa disso. Então chegou num ponto que eu raspei meu cabelo pra tentar ser aceito pelas pessoas. Então eu tentava, né, transitar em todos os grupos, eu tentava conversar com todas as pessoas pra tentar fazer com que tudo que eu tava sentindo internamente e tudo que estava acontecendo externamente diminuísse. Mas não dá pra você ser aceito sendo algo que você não é. E ainda teve pandemia no meio pra piorar o rolê. E eu fui me sentindo cada vez mais perdido, cada vez mais desconectado, cada vez mais sem pertencer. Não era mais a mesma coisa, nem o trabalho era mais a mesma coisa, porque até num determinado momento dessa história, eu trabalhava e ainda trabalhava feliz, era um prazer ainda trabalhar, porque tinha o rolê do querer ser útil, né? Então, se eu estava sendo útil, tava tudo bem. E as coisas começaram a ficar pesadas. Comecei a refletir em terapia e isso. Eu lembro da minha terapeuta já ter jogado essa bola pra mim há muitos anos. Mas era inconcebível pra mim. Eu falei, não, vou achar uma solução. Eu sou esperto, sou inteligente, eu vou conseguir. Poxa, que isso? Tanto que, o que acontece então, quando eu começo a
perceber essas coisas e eu percebo realmente que o meu tempo talvez já tivesse acabado. Eu sento mais uma vez com a liderança. Mas lembra, era uma outra liderança. Olha, eu acho que não tá virando mais pra mim. Acho que não tá dando mais certo. Eu acho que é melhor eu seguir o meu caminho e vocês seguirem o caminho de vocês. E eu lembro que ali foi uma conversa muito honestona, assim. Foi uma conversa, assim, que foi muito importante naquele momento. Só que aquelas sensações que eu estava sentindo não saíam de mim. Me sentia nadando contra a maré. Eu me sentia desconectado ainda. Mas eu fiquei, meu Deus, eu já falei com a liderança. Meu Deus. Tiveram mais algumas outras conversas, assim, mais picadas, né? Em relação à liderança, assim. E eu lembro que foi um tempo, assim, muito de parafuso. Que eu tava, meu Deus, não é possível. Até que então, Deus falou, ah, é, meu amigo? Tu não vai pelo amor? Então tu vai pela dor. Então pensa que era pra ter passado por um ciclo tranquilo. Mas eu quis o jeito mais difícil. Eu tentei segurar com todas as forças o máximo de tempo que eu consegui. Até que chegou dezembro de 2022. Dezembro de 2022 foi o pior mês da minha vida. Toda certeza. A biscoitinho que Deus estava me dando, que era eu ainda me sentir um pouco útil, ele arrancou aquilo de mim. E eu comecei a viver situações que me mostravam cada vez mais. Você não é mais útil, você não é mais útil, você não é mais útil, você não é mais útil. E aí, mais uma vez, senta pra conversar, senta pra entender, senta pra tentar alinhar. Mas não tava funcionando mais, não tava dando certo mais. Porque Deus tava me fazendo entender na prática que não era mais pra estar lá. Eu lembro que chegou numa reunião no final daquele ano, que foi realmente o dia que eu entendi que acabou. Aconteceram muitas coisas naquela reunião, mas o que mais me marcou foi quando o terreno que o pessoal orava há muito tempo, eles conseguiram alugar do pessoal, olha só, da igreja que eu estou hoje, e apresentar pros coordenadores, pra liderança, esse terreno novo. E eu lembro de olhar pra cara das pessoas que estavam junto. O pessoal parecia, meu irmão, que tava na Disney, vendo Pateta e Pluto. Que aí eu tava olhando, tipo, legal, é grande, legal, nossa, dá pra fazer bastante coisa aqui, mas a grande questão era, eu não sentia mais que aquilo era meu. Ali foi a cerejinha, assim, que já tava, né, o sorvete já tava bem grandão na época. Ali foi a cerejinha de, tipo, entendeu agora? Acabou. Era como se eu estivesse chegando na casa do meu irmão. O pessoal tava tendo a alegria deles, porque era pertencente a eles. E ali, eu lembro de ir embora, fui literalmente chorando embora daquela reunião. E eu lembro de falar, tá insustentável, meu tempo acabou. E aí, por perceber isso, eu fiquei, então beleza, ano que vem vamos ver o que acontece. E eu, como sou uma pessoa que gosto muito de ter as coisas no meu controle, eu peguei igrejas, então, né, que eu gostaria de conhecer, mas que tinham pessoas dentro lá, pra que a transição fosse mais fácil. Porque eu sabia que ia ser difícil, não importasse o quão legal fosse a igreja. Eu sabia que essa transição ia ser complicada, porque é complicado. Mudanças são difíceis, mudança dá medo. A primeira igreja que eu vou, em 2023, era uma igreja de uma conhecida. Então eu fui lá, e eu já fui com um olhar diferente, porque eu já tinha visitado aquela igreja, mas eu já fui com outro olhar. Eu já tinha gostado do ambiente, eu já tinha gostado de algumas coisas, mas eu falei, eu preciso vir buscando pelo em ovo. Porque eu fiquei, não adianta eu vir pra um lugar pra depois ficar reclamando. Porque quem tem que mudar vai ser eu. Eles não vão mudar uma igreja enorme de sei lá quantos membros, porque eu, Alecrim Dourado, não vou querer. Então eu tava olhando aquilo que me incomodava. E aí, através daquilo que me incomodava, eu percebia, tipo, tá, eu consigo conviver com isso e ficar em paz? Ou é uma coisa que eu vou ficar reclamando e resmungando pro resto da minha vida? Então, se eu vou ficar resmungando pro resto da minha vida, é melhor não. Então eu fui no primeiro culto, gostei, achei interessante, eu fiquei, tá, existe um potencial, ainda tá no páreo. Porque o meu plano era mudar em julho de 2023. E tentar escolher a igreja que eu ia ficar até abril de 2023. Era engraçado, assim, porque eu tava consciente do que tava acontecendo, mas eu queria esticar ao máximo. E aí Jesus sentou o rei na minha cabeça. Que foi na primeira vez que eu fui na minha igreja hoje, que é a Lírio. E eu fui porque a minha prima tava lá. Era uma igreja que eu conhecia, assim, de ouvir falar. Minha prima, numa das vezes que a gente se encontrou, ela tava falando muito. E aí eu fui, avisei ela e tal. Ela ainda me deu carona no primeiro dia. Coisa que ela tá fazendo até hoje. Obrigado por ir. Só que eu vou servir, eu vou ter que chegar cedo, não sei o que. Tem algum problema? Eu fiquei, não, posso ir. O culto era às 10, eu cheguei 8h30. Daí eu lembro que eu sentei, ela ficou tipo, ai, desculpa, porque eu não vou conseguir fazer a sala pra você, te apresentar as coisas, não sei o que, tararará. Mas no culto eu vou vir. Onde ela ia servir era só no antes e depois do culto. Durante o culto eles conseguiam assistir o culto. Aquele domingo foi o domingo da ficha cair. Eu fiquei lá 1h30, sei lá, com o tempo, esperando o culto começar. Eu lembro de olhar assim, eu fiquei, meu Deus, eu estou numa igreja que pode ser a minha potencial nova igreja. Uau! E eu estava, assim, muito frustrado com o que aconteceu na igreja anterior. Como eu disse, a gente não sabe quando tá tudo bem. Simplifiquei muito da história, assim. Mas eu tava muito frustrado, muito magoado, muito mexido. Mas eu sabia que eu não ia poder sair do jeito que eu estava. Então eu sabia que Deus ia ter que fazer um processo de cura. Lembra que eu falei, eu estendi uma situação até realmente Deus ter que vir pela dor, porque eu tava me fazendo desentendido. Daí então começa o culto. A primeira música que eles cantam é Jesus em tua presença, eu já queria chorar, me jogar no chão. E aí eu lembro de ficar assim, Daniel, segura a tua onda. É a primeira vez que você pisa aqui. É uma música que nem é tão de chorar assim. Eu amo essa música, gente. Não tô dizendo que eu não gosto, eu amo essa música, acho ela linda, maravilhosa. Mas calma, Daniel. A primeira música, segura o coco. E aí eu lembro que o louvor cantou músicas que eu conhecia, pastor Diego Menin, que eu descobri que era pastor Diego Menin. Naquele dia, ele começa a pregar. E o tema da pregação foi a grandeza que nasce do conflito. Eu vou deixar o link dessa pregação aqui embaixo. Meu amigo, ele pregou pra mim naquele dia. Gente, ele usou palavras que eu falava nos meus surtos aqui em casa, quando eu ficava chorando
chorando, contando as coisas pros meus pais. Não tô nem zoando, assim. Eu terminei aquele culto chamando Jesus de Genésio, de tão pra lá de Bagdá que eu tava. Por mim, eu já tinha ali, naquele dia virado membro, assim, já tinha começado tudo. Não teve um A, assim, pra eu falar contra. Tudo, a recepção, o ambiente, as músicas, a pregação. E uma coisa tão besta. Então, ó, pra você ver como eu tava no pelo em ovo. Eu gosto muito da bênção apostólica. Eu me acho muito estranho, assim, quando eu vou em lugares que não se dá a bênção apostólica. E a outra igreja que eu tava em dúvida, a primeira, ele termina o culto no nada. Quando eu cheguei lá, que o pastor virou, estenda a sua mão, que é o amor de Deus nosso Pai, eu fiquei, meu Deus, ele tá dando a bênção apostólica. E aí eu fiquei muito feliz, porque pra mim era algo importante ter a bênção apostólica. E aí eu lembro que depois que eu ouvi aquela mensagem do pastor Diego, tudo se encaixou. E aquela raiva, e aquele ódio, aquele ressentimento que eu tava sentindo, eu entendi que foi permissão de Deus pra que eu enxergasse aquilo que eu não estava enxergando. Aquilo que eu achei que ia demorar meses pra eu conseguir perdoar, Deus me fez perdoar em dias. Deus acelerou o processo num grau que acho que nunca ele fez isso na minha vida. Mas foi muito legal, assim, pra realmente eu entender que Deus não vai agir da mesma forma todas as vezes. Deus vai agir da forma que ele precisa agir naquele determinado momento. E aí eu lembro que eu comecei a ficar muito inseguro e muito indeciso. E olha que eu nem conheci o resto das igrejas que eu queria conhecer. E eu lembro que eu falei, parou, não vou conhecer mais igreja nenhuma, porque eu já tava confuso. Na hora da gravação eu esqueci que entre a primeira ida e a segunda ida, que eu vou contar daqui a pouquinho, eu fui num evento chamado Bem-vindo Pastoral, onde o pastor responde algumas perguntas das pessoas que têm intenção de ser membros, e eu já saí no Instagram da igreja, mas foi muito importante participar para conhecer um pouquinho mais sobre a visão e a cultura da igreja. No feriado de carnaval, no sábado, eles iam ter um evento na primeira igreja, daí eu falei, eu vou nesse evento, vamos ver o que acontece. Foi a primeira vez que eu fui depois de conhecer a Lírio, que é onde eu tô hoje. Eu pisei lá e fiquei, putz, não é aqui. Nossa, não vai virar se eu ficar aqui. Putz, não vai rolar. Minha mãe já conhecia a primeira igreja. Ela falou, no domingo à noite do carnaval, eu vou lá com você pra conhecer a Lírio. Era mais resistência dela de me perder do que qualquer outra coisa. Porque acho que ali naquele dia foi quando a ficha dela caiu que eu não estaria mais na mesma igreja que ela. Eu acho que eles estavam muito receosos ainda com toda a situação. Realmente, é difícil pra todo mundo que tá envolvido. E aí ela conheceu a igreja, ela gostou muito. Ela falou, nossa, os voluntários aqui, todo mundo sorrindo pra você, te tratando bem. E eu lembro que passou o feriado de carnaval e eu lembro de estar aqui conversando com meus pais. Bom, agora já tenho duas potenciais escolhas. E eu lembro que a gente tava aqui conversando e tal, eu tava contando desse meu plano. Eu vou escolher onde eu vou ficar até abril. E aí eu falei, não, porque eu vou sair efetivamente em julho. Eu lembro do meu pai, que meu pai ficou muito quieto. Em todo esse rolê, meu pai é mais quieto mesmo, ele fala mais pontualmente. Ele olhar pra mim e falou, não é justo o que você tá fazendo. Encerra logo esse ciclo e vai viver o novo. Eu fiquei, o quê? Não é justo com os seus liderados. Você tá saindo de um coordenador que tava super presente, que ia nos 3 cultos, mesmo que você não estivesse com o seu coração lá, mas você estava presente, você estava ali disponível pra você sair pra estar de vez em quando, porque essa era a minha ideia. Eu ia me colocar disponível pra estar na escala do louvor, por exemplo, uma vez no mês. Pra nos outros domingos eu estar livre pra ir nas outras igrejas. E aí ia calhar de também na comunicação, eu ia ficar menos tempo também. Eu só ia ficar quando eu estivesse lá. Então meu pai falou, não faz sentido, não é justo. Deus já falou com você, Deus já falou com a gente. Encerra logo esse ciclo. Aí ok, se você quiser ir numa igreja de manhã e na outra igreja à noite, você pode, porque você vai estar livre. Conversa logo com a liderança, pede a tua bênção e vai embora. Mas não é que o homem tava certo? E aí depois que eu vivo toda essa situação, eu me vi em paz pra tomar a decisão de realmente sair e antecipar esse tempo, porque graças a Deus eu já tinha conseguido perdoar a situação que eu tinha vivido, as pessoas que estavam envolvidas, e eu sabia que eu ia sair em paz. E eu não tinha nada contra ninguém. Não posso dizer das outras pessoas, pessoal, mas eu posso dizer de mim. Tava tendo evento de carnaval na igreja, na primeira oportunidade que eu tive, eu marquei de conversar com a liderança. E aí foi onde eu abri o jogo, né, pela última vez. Olha pra ver como Deus é o roteirista. Naquele mês, a única vez que eu estava escalado foi no último domingo de fevereiro, que foi meu último domingo ali. E aquilo foi muito simbólico pra mim, porque eu não tava em nenhum outro lugar na escala naquele mês. Eu pensei e eu falei, Deus, será? E aí eu lembro de Deus me direcionar, só agradeça. E aí eu lembro de pedir pra liderança, porque olha, então, se não tiver problema, agora que vocês já sabem que vai ser meu último dia, que eu vou sair e tal, se não tiver problema pra vocês, eu queria ministrar louvor pela última vez. Eu não sei quando eu vou ministrar de novo, então eu queria ter essa oportunidade, se não for problema. E aí eles, não, sem problemas. E todas as músicas foram nesse tom de gratidão. E foi tão lindo, gente, porque Deus me deu a oportunidade de terminar bem, do fim ser bom. Foi uma saída muito discreta, assim, eu não quis fogos, eu não quis bajulação. E eu lembro de chegar em casa naquele dia, de eu olhar pros meus pais e falar, gente, é assim que as pessoas normais se sentem? Leves. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, é um lugar de paz e é um lugar de leveza. Oficializamos, e eu já tava querendo escolher a Lírio, já pensando em escolher a Lírio, mas eu ainda tava naquela coisa e tal, não sei o que, até que eu comecei a pensar naquilo que eu vivi na outra igreja. Eu falei, não dá pra eu começar errado numa outra igreja. E aí eu comecei a ver as motivações
situações que estavam me fazendo querer ainda cogitar, porque eu tava não gostando de mais coisas do que eu tava gostando naquela primeira igreja. Então eu tive que sentar e falar, pera, eu não posso começar com as intenções erradas, eu não posso começar ou porque é mais fácil, ou porque é mais cômodo em alguns momentos. E isso foi muito importante, assim, de entender pra não repetir os erros. A gente conta as histórias pra não repetir os erros. Eu ouvi uma vez a pessoa falando, tipo, porque eu quero errar mesmo, não deixa a mãe ou mais velho falar, tipo, meu amor, você vai cometer os seus erros, mas pra que você tem que cometer os mesmos erros que eu, né? Você pode cometer erros novos, erros diferentes, pra que você ajude outras pessoas, né? Tanto que essa é a minha motivação pra qualquer coisa que eu faço na internet. Pra que nos meus erros, vocês acertem e pra que vocês tenham outros erros, porque vocês vão ter erro, gente. A vida, enquanto a gente tá aqui, é de glória em glória, é todo dia um pouquinho. Eu não tive um A ainda pra falar da Lírio nessa questão de ambiente, de louvor, de o que eu gosto ou o que eu não gosto ainda. Eu não tive um A ainda pra falar, mas vai ser um lugar que talvez eu vou ter que ralar mais, porque eu vou realmente começar do zero, não vai ter quem indique, né? Não vai ter QI, tem que conhecer as pessoas do zero mesmo. Mas e se eu não gostar das pessoas? Preciso ver se vai rolar a conexão. Então eu participei do GC no dia 8 de março e eu tava morrendo de medo, não sabia de nada. E eu lembro que um dos rapazes que tava no GC, gente, ele não falou absolutamente nada demais, mas sabe quando você fala aquilo que é simples, mas de coração e aquilo te atinge, sabe? Às vezes a gente não precisa vir com super eloquência e palavras difíceis, às vezes você falar o básico, mas de coração faz resultado. E eu lembro dele olhar assim, porque o grupo tinha pouquíssimos meninos, ainda tem poucos meninos, mas naquela época tinha pouquíssimos mesmo, e tinha entrado junto comigo uma galera. E eu lembro desse rapaz falando, tipo, olha, gente, se vocês precisarem da gente, se eu não me engano, acho que ele falou os nomes, né? Tipo, Daniel, fulano, Beltrano, se vocês precisarem, só contar com a gente tá aqui pra vocês e tal. Eu fiquei, uau, porque não era só uma palavra jogada vazia, sabe? Eu não consegui sentir como isso. E aí eu lembro de ouvir a mensagem era como fechar ciclos e viver o novo. Tudo foi encaixando num jeito, e eu olhei pra aquelas pessoas, eu fiquei, é aqui mesmo. Eu virei membro oficialmente no dia seguinte, dia 9, tanto da igreja quanto do GC. E aí foi onde a gente começou a se conhecer, porque como não tava tendo GC presencial, então a gente marcava de no final do culto, todo mundo tirar foto, pra pelo menos a gente se ver. As primeiras fotos eu tô lá no fundo, né, porque pra mim era tudo muito novo ainda. Até chegar hoje, que eu já tô na frente nas fotos, e já tô conversando com um monte de gente, e é algo leve, e é algo tranquilo, e eu fiquei, meu Deus, como eu tava precisando de algo leve. Fui começando a me soltar com o pessoal, e foi tão legal que eles começaram a conversar comigo, quiseram estar perto de mim por quem eu era. Elas não sabiam quem eram meus pais, elas não sabiam da minha história. Elas foram me conhecendo aos poucos, eu fui conhecendo aos poucos, e hoje faz mais ou menos 7 meses que essa mudança aconteceu. Esse tá sendo, com certeza, o momento mais louco da minha vida, o mais doido, assim, mas também o mais empolgante de longe, assim. Eu realmente, assim, me expus à cura de Deus, e isso foi dolorido, isso foi difícil. Eu perdoei as situações, eu perdoei as pessoas, mas tinham muitas coisas ainda dentro de mim que precisavam ser limpas, que não tinham a ver com pessoas necessariamente, mas com coisas que eu vivi, com situações que eu tolerei, limites que eu não coloquei. Eu fui aprender de novo o que é ter uma motivação correta, ter um coração no lugar certo, ter um olhar apaixonado por Jesus de novo, não me vislumbrar por aquilo que eu sei, mas me mover por aquilo que Ele é em mim. Tem sido realmente um processo de cura, um processo de tratamento, um processo de tirar a craca mesmo, todos os vícios, e graças a Deus estou vivendo uma fase incrível, onde eu estou conseguindo me conectar com as pessoas, que era o meu ponto principal, que era o meu maior medo, meu maior receio. Eu tô conseguindo me sentir pertencente, eu tô conseguindo ter alegria de novo, e olha que eu não tô fazendo nada, gente, eu não tô trabalhando em nada, porque lá tem um curso chamado Lírio Play. Então pra você servir, você tem que fazer esse curso, e esse curso dura 6 meses. Quando eu cheguei, oficialmente, em março, tinha acabado de começar uma turma, mas não ia ter como eu começar. Então eu fiquei os 6 primeiros meses do ano sem fazer nada, e agora, os próximos 6 meses sem fazer nada. Eu vou começar a servir em janeiro do ano que vem. Então realmente até nisso, Deus foi muito perfeito, porque eu não tava falando tanto que eu tava sentindo falta, não só da conexão, não só do pertencimento, mas também de sentar, de ser alimentado. Então até isso, eu estou literalmente indo e tendo prazer de ir de novo na igreja pra adorar a Deus junto com os meus irmãos, coisa que eu não tinha há anos. E isso vai dando uma força, vai dando um gás, porque a igreja é pra ser esse pit stop mesmo, né? Pra gente, né, botar o óleo de novo. Então assim, tem sido dias incríveis. Não é uma igreja perfeita, longe disso. É uma igreja com pessoas falhas, como qualquer lugar, mas é o lugar que eu realmente entendo que foi o lugar que Deus preparou pra eu estar nesse momento da minha vida, pra que eles me ajudem e pra que eles sejam um instrumento na minha vida, e pra que eu também os ajude e seja um instrumento na vida deles. Não faça nada na raiva, não tome decisões na raiva, no ódio, e muito menos não tome decisões muito feliz também. Resolva todas as situações, e eu não tô falando só em relação à mudança de igreja, mas resolva os sentimentos que você tem dentro de você, se resolva com as pessoas se tiver que resolver, faça tudo muito bem limpo, muito bem claro, muito bem estabelecido. Não vai fugir das coisas, não foge das situações, encara de frente e pede pra Deus estar junto com você, porque Ele vai te dar direção pra isso. E eu espero muito que vocês me acompanhem nessa nova fase, com todos os aprendizados que eu tô tendo de Deus nesse novo momento, coisas que com certeza vão virar conteúdos tanto aqui quanto lá no Instagram,
Instagram, no TikTok, coisas valiosas que Deus tem me dado a oportunidade de aprender. Então eu espero realmente que seja um momento de recomeço pra todos nós. Às vezes você não vai precisar recomeçar literalmente como eu recomecei, mas que a gente tenha a oportunidade hoje de recomeçar na nossa própria vida. Que a gente consiga fazer esse pit stop, realinhar as motivações, realinhar as expectativas, realinhar os limites, realinhar aquilo que você tá tolerando ou não. Enfim, esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe e é ótimo estar de volta.